Quer ver? A alma e a gente tem o patrocínio Domplex. Senhores telespectadores, vamos hoje falar no setembrismo. Setembrismo, claro que vem de setembro, e é uma palavra que entrou no vocabulário histórico português por causa de uma revolução que houve em setembro de 1836. Os historiadores dão-lhe muita importância, muita. Muitos deles dizem que é uma erupção da consciência de classe popular, é a força democrática do povo. Bom, eu não acredito em nada disso. Julgo que é apenas o resultado da guerra civil, da mobilização. Aqueles homens que se manifestaram nessas alturas tinham passado uma parte da vida na guerra, de armas na mão, e a mentalidade guerreira ainda os não tinha largado. Isto é assim porque se fosse realmente um movimento de opinião espontânea, teria aumentado com o tempo, e aconteceu exatamente o contrário. Para perceber estes acontecimentos, temos que saber a distinção que há entre a Carta Constitucional e a Constituição de 22. Como sabem, houve a Revolução Liberal do Porto, de 1820. O Parlamento fez uma Constituição, a Constituição de 1822. Mas essa Constituição chocava muito com os antigos costumes portugueses, com as instituições, com os hábitos, até com as ideias. E portanto, não durou nada. Ela foi decretada em 22 e foi substituída em 23, com a vida arrancada. Acabaram com a Constituição e ficámos sem Constituição nenhuma. Passados 4 anos, o rei Dom Pedro IV, que era imperador do Brasil e rei de Portugal, mas estava no Brasil, outorgou, em vez dessa Constituição, uma Carta Constitucional. Chamava-se Carta porque não é votada pelo povo, não é elaborada no Parlamento, é a vontade do rei. O rei outorga aquilo, enfim, é um presente que ele dá ao povo, digamos assim. Portanto, não é uma Constituição, é uma Carta Constitucional. Além disso, eram muito diferentes os textos. A Constituição negava completamente o poder real. O rei limitava-se a presidir simbolicamente ao país, ao passo que a Carta Constitucional não era assim. Reconhecia até um grande poder ao rei sobre a forma de poder moderador. Com estes dois textos, as opiniões dividiam-se, ao passo que uns entendiam que a Constituição que tinha que vigorar era a de 22, porque era a única que tinha sido votada pelo povo. Outros entendiam que a Constituição, outorgada pelo rei, a Carta Constitucional, era preferível. E isso, esta divisão entre cartistas e vintistas, cartistas eram pela Carta, vintistas pela Constituição de 22, vai encher de violência e perturbação os anos que decorrem entre 1834 e 1851, data da regeneração. Vamos ver como as coisas se passaram. Depois da vitória liberal, sob a rainha Dona Maria II, tinha 15 anos,
nomeia primeiro-ministro Palmela. Palmela é um político prudente, equilibrado, é realmente um grande político. E essa situação mantém-se até a Revolução de Setembro. A Revolução de Setembro consiste nisto. Há eleições para deputados e foram eleitos alguns deputados vintistas no Porto e no Algarve, e quando esses deputados chegaram a Lisboa, o povo preparou uma grande manifestação com viva a Constituição, morra a carta. Eles desembarcaram no Terreiro do Paço, porque vinham de navio, e a multidão acumulou-se no Terreiro do Paço. O governo mandou juntar tropas no Rossio para acabar com a manifestação, mas as tropas aderiram aos manifestantes. A rainha foi obrigada a ceder perante esta grande manifestação popular, porque exigiam que realmente se voltasse à Constituição de 22. Embora se reconhecesse que não era possível, exigia-se por um lado que se voltasse à Constituição de 22, mas por outro mandava-se fazer outra Constituição, que foi a de 38. Triunfa o ponto de vista da Revolução, e é aí que aparece uma palavra nova no vocabulário político português. Setembrismo. Os partidários dessa revolta, dessa manifestação popular de setembro de 1886 são setembristas. A palavra setembrismo durou muito tempo a designar a ala esquerda do Partido Liberal. Havia os cartistas eram a direita, e havia os setembristas, que eram a esquerda. Bom, mas a rainha não se resignou ao resultado da Revolução de Setembro. As pessoas, quando contam essa história, contam mal, porque realmente em setembro deu-se essa revolução, mas logo em novembro, portanto, 2 meses depois, a rainha, quem diz a rainha, diz o trono. E eu creio que aí as ideias vêm muito mais do marido da rainha, era o Dom Fernando de Saxe, o rei consorte, um homem muito inteligente e um artista. As ideias vêm dele. E ele, em novembro, tenta dar um contragolpe com o apoio dos ingleses e com o apoio dos belgas. Os ingleses desembarcam mesmo um batalhão em Lisboa, e em Belém reúne-se toda a gente para proclamar outra vez a Carta como texto político fundamental. Bom, mas isto consta, o povo amotina-se e resolve marchar sobre o Paço Real para obrigar o trono a manter a Constituição de 22. É a chamada Belenzada. O povo corre para Belém, a certa altura, na calçada da Pampulha, passa um carro e o povo vai lá dentro o Agostinho José Freire, que era um antigo ministro do Exército. O único mal desse homem era ter sido ministro. Esta multidão é contida ali na Pampulha por tropas e é impedida de chegar até Belém. O chefe dessa manifestação é Passos Manuel. Passos Manuel, a partir de então, é considerado o chefe do setembrismo. Todavia, ele esteve pouquíssimo tempo no governo. Ele, num dos primeiros discursos, disse que tinha a mão cansada de assinar tanta demissão. Ora, admitir pessoas não se fazem amigos. E ele, em breve, tinha contra ele toda a gente. Tinha contra ele a direita, porque, é claro, era setembrista. Tinha contra ele a esquerda, porque não era suficientemente setembrista. E, ao fim de alguns meses, no princípio de 37,
pediu admissão, foi-se embora, foi tratar das suas propriedades agrícolas em Santarém e não voltou a ter, assim, um papel político importante. Portanto, é surpreendente o nome, o prestígio, e realmente os poucos meses que ele esteve no governo, fez muita coisa. Ele partia do princípio, certo, de que não há progresso sem cultura. E por isso, todo o trabalho dele é criar novas instituições. Ele criou os liceus, criou os conservatórios de artes e ofícios, criou as escolas médico-cirúrgicas de Lisboa e Porto. Procura criar instrumentos de cultura para o progresso nacional. Isso é verdade, é uma legislação frenética, que dura muito pouco tempo. Sai, volta para Santarém e depois disso voltou a ser chamado ao Parlamento, mas nunca mais tomou uma atitude notável. Ele queixava-se de saúde. A obra de Passos Ferreira situa-se entre setembro de 36 e meados de 37. E apagou-se. É estranho como em tão pouco tempo um político consegue um prestígio tão grande. Mas isso realmente aconteceu. O governo setembrista, instalado depois da Revolução, foi cedendo. A certa altura, o país estava, de facto, muito desorganizado. É o tempo do João Brandão, do Alberto Telhado, e organizam-se mesmo partidos, que são quadrilhas, não são partidos. Têm armas, têm espingardas, têm canhões. Bem, o principal desses partidos são os arsenalistas. Chamam-se-lhe arsenalistas porque a maioria deles eram empregados no arsenal de marinha. Essa gente infundia terror à cidade. Andavam armados e faziam manifestações violentas. Bom, e o governo não sabia como resolver a situação. É então que é chamado para a pasta da Justiça para resolver esta questão um homem muito hábil, muito inteligente, mas inimigo radical do governo e chefe de um grupo de nacionalistas. É António Bernardo da Costa Cabral. Começa então o cabralismo. É claro que ninguém levou a bem que um homem que era chefe de um grupo de esquerda se passasse de repente para o governo encarregado de liquidar esse movimento. E ele usou de uma energia extraordinária. Em 1838 conseguiu atrair as tropas arsenalistas ao Rio e depois cercou-as por tropas do governo e mandou abatê-las, matá-las. Nunca se soube quantos mortos houve, porque o governo dizia, não, foi uma coisa insignificante, houve ali uns tiros e tal, e houve meia dúzia de mortos. Os nacionalistas diziam, não, houve 80 mortos. Seja como for, foi uma tragédia que veio enlutar a vida nacional e que acabou praticamente com o arsenalismo e deu um grande poder, grande prestígio ao ministro Costa Cabral, que realmente tinha conseguido restabelecer a ordem no país. É o prestígio pessoal do chefe do governo, Costa Cabral, e o apoio decidido e entusiasta que a rainha lhe dá, que o mantém no governo. Isto origina até episódios aborrecidos. Num jornal inglês chega-se a escrever que é uma relação ilícita entre ele, Costa Cabral, e a rainha Dona Maria II. Eu não sei se era verdade ou não, mas isso foi dito e originou até um problema político em Portugal, porque o Saldanha veio a negar, a dizer isto não é verdade, é o afidávida, a questão da afidávida. Mas escandalizou muito falar-se nisso, então as relações íntimas da rainha são coisa para andar assim, a ser discutida, e o Saldanha foi demitido.
Costa Cabral foi nobilitado com o título de Conde de Tomar e mais tarde, já no tempo de Dom Luís, com o título de Marquês de Tomar. Prestou grandes serviços ao país, dentro e fora dele. É importante salientar isto. Em 1870, quando há a unificação da Itália, o rei Vítor Manuel avançou, foi tomando tudo, restava de tomar Roma. Roma era mais difícil porque Roma tinha o Papa, que era quem mandava em Roma. As tropas do rei cercam Roma e está iminente uma batalha sangrenta quando Costa Cabral, que era lá o nosso embaixador, se ofereceu para resolver o problema. O Papa Pio IX aceitou como, enfim, negociador e ele habilmente conseguiu, entre os dois campos, um acordo, um compromisso com que as tropas do rei Vítor Manuel apoderaram-se de Roma, mas não houve vítima. O famoso combate da Porta Pia foi preparado por ele, não houve tiros, portanto foi um combate em branco, um combate que evitou uma tragédia. Por isso tudo, a Costa Cabral ficou realmente cheio de prestígio e o rei Dom Luís deu-lhe o título de Marquês de Tomar. O governo de Costa Cabral foi realmente muito progressivo. Ele tentou fazer um país moderno, um país com novas instituições, acabou com velhas práticas, como por exemplo a de enterrar as pessoas dentro das igrejas. Cadáveres dentro das igrejas era um fator de doença e de epidemias que em parte nenhuma já se usava. Ele proibiu e instituiu os cemitérios. Ora, o povo simples não achou bem essa ideia dos cemitérios. Então uma pessoa, uma criatura humana, filho de Deus, nosso irmão, é agora enterrado ao ar livre numa cova, como um cão. Não pode ser, isso não pode ser. E é isso que origina, lá em cima, no norte, na Fonte Arcada, os primeiros tumultos que se generalizaram rapidamente a todo o norte do país e que o setembrismo apoiou. O setembrismo apoia fortemente o movimento da Maria da Fonte porque trata-se de derrubar o governo de Costa Cabral. Olha, a Maria da Fonte não é mulher como as mais. Traz pistolas à cintura para matar os Cabrais. Bom, é claro que não há nenhuma Maria da Fonte. Há muitas mulheres. As mulheres tiveram um papel importante nesta revolta. Chegaram a atacar as tropas em Braga. O governo deu ordem para as tropas reprimirem a revolução, mas as tropas recusaram-se a fazê-lo e, portanto, isso originou a queda do governo, a queda do cabralismo e, logo a seguir, a continuação do anticabralismo, agora já mais ideológica, mais política, mais setembrista, que é a guerra civil da Patuleia. A Patuleia é um movimento setembrista que inicia-se em 1848 e que alastrou o país inteiro, fez centenas de mortos, tinha a vitória na mão. A tropa saiu do Porto, foi avançando, estava prestes a entrar em Lisboa, quando o governo de Lisboa conseguiu a intervenção das potências da quádrupla aliança, a Espanha, a Inglaterra e a França, que desarmaram o exército da Patuleia e na Convenção do Gramido obrigaram realmente a paz. O Gramido é uma povoação próximo do Porto e quando se deu a reunião dos representantes dos dois partidos, já o país estava invadido pelo exército espanhol e pela esquadra inglesa. Os navios ingleses
fechavam os nossos portos, fechavam a Barra do Douro e a Barra do Tejo, e essa intervenção estrangeira provocou um grande desânimo nacional e uns anos de decadência, de crise, porque era um governo que estava no poder em virtude do apoio da esquadra inglesa e do exército espanhol. O exército espanhol chegou a ocupar o país. Isso é que vem a provocar uma nova revolta em 1851. É uma estranha revolta dirigida por Saldanha. Saldanha vai a Sintra, tenta levantar as tropas de lá, em Sintra não lhe dão ouvidos, vai então a Mafra, mas também não é ouvido, daí vai a Leiria, a mesma coisa, a Coimbra, a mesma coisa, ao Porto, e desanimado, refugia-se na Galiza. Julga que está tudo perdido. Mas está enganado, porque dentro do Porto há muita gente que é por ele. E realmente é o apoio partido do industrial, do Damásio, que vão-lhe entregar as chaves de um quartel onde ele pode entrar e apodera-se rapidamente da situação. Há todas as razões, todas, para acreditar que essa revolta do Saldanha foi organizada pela coroa, pelo Dom Fernando. Foi o Dom Fernando que organizou essa revolta. O próprio Dom Fernando era o chefe do exército, era o comandante supremo das forças nacionais e foi encarregado de reprimir a revolução. Bom, mas ele foi muito devagarinho, parou em Coimbra, chamou os chefes da revolução e disse: estão à vontade, enfim, até que a rainha mandou uma carta ao Saldanha dizer: venha à vontade para Lisboa, porque o governo concorda com as suas ideias. Bom, e assim foi, assim estabeleceu-se um novo regime em que dá muito mais importância aos factos que às ideologias. Em primeiro lugar, a política dos melhoramentos materiais, as estradas, os comboios, as câmaras, os edifícios, e que provoca para o país um surto de progresso que dura os anos 60, 70, 80. Nessa altura há uma nova crise, mas resultante de fatores completamente diferentes. Esta é a linha geral da política portuguesa desde o triunfo liberal 1884 até a regeneração, até 1881. Como se vê, a ideia cartista, vintista, está na base da agitação política e que tem lances realmente dramáticos, em que a coroa está sempre posta em xeque perante um país que é setembrista e que realmente exige o regresso a uma Constituição democrática.